A Morte do Demônio, o remake de 2013. 5 amigos viajam para uma cabana no meio do mato, né? Mas só que dessa vez eles não estão indo para poder curtir um fim de semana radical entre amigos. Eles estão indo com o objetivo de ajudar Mia a abandonar as suas dorgas. Porém, ao encontrarem o Necronomicon, que aqui tem outro nome, né? Naturom Demonto, o Eric, que é o imbecil da turma, acaba libertando uma força demoníaca ao ler seus encantamentos. Inicialmente, os amigos acreditam que o comportamento estranho de Mia é consequência da abstinência, o que atrasa a percepção do verdadeiro perigo. À medida que os Deadites, né, os demônios do filme, tomam conta da cabana, o grupo é eliminado de forma brutal. E assim, por falar no Eric, já vou me adiantar aqui que ele é o personagem mais imbecil que existe na franquia inteira do Evil Dead. E assim, é um dos personagens mais imbecil da história do cinema de terror. Porque assim, ele encontra o livro, e o livro, ele tá amarrado num saco de lixo envolto de arame farpado. E o filho da puta, ele me pega um alicate e abre o livro, o arame farpado. Você entendeu? Ele pega o livro, aí assim, ele vê que o livro é feito de pele humana. O personagem já destaca isso. Aí, não contente, ele começa a folhear o livro. Cara, dentro do livro tá escrito: não leia. O que o filho da puta faz? Ele lê. O livro tá falando que os encantamentos abrem a porta para ele. E tem umas imagens de demônio ali. E as palavras, o encantamento para libertar o demônio, elas estão escritas de uma forma que o personagem ele coloca uma folha de papel em cima e ele começa a riscar para poder revelar. Aí ele começa a ler. Fala se esse cara não é um animal. Fala se esse cara não é um animal. E assim, aí ao longo do filme, os personagens tá falando assim: as coisas não tão bem, que não sei o que. Aí ele falou assim: não tá nada bem. Mas não tá nada bem por culpa sua, filha da puta. Culpa desse arrombado. Ele leu o caralho do livro. E ele sabe. Não, o pior de tudo é que ele sabe que as coisas estão dessa forma porque ele leu a porra do livro. Só que daí quer dar uma de um sem braço, né? Tipo assim, as coisas estão realmente péssimas, né? E assim, ele é o personagem que mais se fode no filme. Todo mundo que se transforma em monstro ataca ele de alguma forma. E assim, é tão bom, é tão gratificante, sabe? Tem uma... logo a primeira cena de... não é a primeira possessão, é a segunda personagem a ficar possuída. E ela começa a atacar ele com... Eu não vou narrar as cenas aqui, que senão o YouTube vai, né? Mas é gratificante, sabe? Em vez de causar tensão, né? Por ser um demônio atacando um humano, me causou felicidade. Mas assim, reassistindo esse filme, eu tive uma percepção bem diferente do que eu tinha antes. Esse filme ele é um remake do primeiro filme do Evil Dead. Ele segue bem a história. Né, como o nome diz, remake, né? Eles estão refazendo o material original. E ele é bem fiel, com exceção de alguns detalhes. Eu não vou dar spoiler, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mentira, quando for dar spoiler eu aviso. E... cara, ele é bem fiel a tudo. Ele é... não vou dizer mais violento, mas acho que ele é tão violento quanto o filme original, né? Que o filme original pode ter ficado meio datado, mas... ainda assim, eu acho que tem coisas lá que impactam, né? Que impactavam na época e, dependendo, pode ainda impactar hoje. E, só para poder ressaltar mais algumas qualidades do filme, só que não, tem a personagem da Natalie, que é a namorada do que seria o protagonista do filme, o falso protagonista. E, cara, ela tem 3 linhas de diálogo. 3. É uma personagem que, assim, ela existe, sabe? No filme. E eu acho que os personagens do filme é um ponto muito baixo. Porque eu não consegui me afeiçoar com ninguém, sabe? Eu consegui detestar o Eric, né? E os outros,
Né? A Natalie, coitada, eu tive dó dela. Mas os outros, assim, tipo, ok, tá lá. E eu acho que nessa franquia isso é um ponto bem negativo, porque, porra, a gente tinha o Ash nos outros filmes. Tem gente que odeia o Ash. Minha mãe, por exemplo, nossa, ela odeia o Ash. Mas ele era uma figura carismática, sabe? Que atraía atenção. No segundo filme tem uma personagem lá interessante, pelo menos, vai. No terceiro, pode ser que você ache algum, né? Mas é que o Ash acaba roubando bem a cena. Mas aqui eu acho que faltou, sabe? Acho que faltou alguns detalhes. Eu acho que o que mais eu posso colocar de ponto positivo, nem sei se eu tô falando de pontos positivos e negativos mais, é que, assim, ele é um dos melhores remakes que saiu na época. Eu acho que isso é uma coisa bem boa. Apesar de que a régua tava bem lá embaixo, que os remakes dos anos 2000 ali são bem ruinzinhos. Ele tem uma atmosfera mais sombria e opressora. Ele é um filme de terror mesmo, sabe? Não tem comédia, não tem humor, não tem nada. Zero comédia. Entendeu? Aqui é opressão, sangue e tudo de ruim que você imagine, né? Então, pra quem espera um filme de terror, acho que vai se surpreender. Fora que, assim, as cenas de gore, de violência, assim, são efeitos práticos, né? Não tem CGI. Então, eu acho que isso acaba ressaltando ainda mais, né, as qualidades do filme. E, cara, visualmente, assim, tudo é muito bem feito. Cara, é muito foda. Os efeitos desse filme aqui são muito fodas. E vai escalonando, porque no filme seguinte, eles já tiveram umas cenas de gore bem mais intensas. Eu não assisti ainda o Evil Dead Burning, né? Que é o filme que vai lançar no cinema. Já lançou no cinema agora. Mas acredito que seja também um filme violento. E assim, me preocupa um pouco, porque eu acho que talvez a franquia esteja sendo marcada por. Ah, é uma franquia que tem cenas violentas. E eu acho que a franquia não é apenas isso, sabe? Em questão de atuação, você tem lá cenas marcantes da Mia, principalmente quando ela tá possuída, mas assim, eu acho muito pouco, né? Eu acho muito pouco. Pode ser que eu esteja sendo meio cruel, pegando pesado, pode ser, mas eu acho que pra essa franquia é pouco, entende? Por exemplo, no Evil Dead Rise, que é o próximo filme, eu lembro de gostar bastante de duas personagens. Entende? Então, eu acho que talvez eles focaram tanto na violência gráfica que eles esqueceram um pouco dos personagens. A motivação da Mia eu acho muito boa, sabe? Eu acho bem válida, sabe? O começo ali que vai ficando algo esquisito nela, eu acho bem legal também. Mas depois, assim, eu acho que meio que não faz muito sentido, sabe? E assim, acho que coisas que eu não realmente não gostei nesse filme, nessa assistida, foi os personagens secundários que eu falei. O Eric, cara, ele é muito detestável, cara. Ele é muito. Ele só não é pior que o carinha da Obsessão que eu assisti esses dias. Mas ele é muito detestável. A Natalie não tem fala direito. A outra Olivia, ela também é uma porta. Se ela não tivesse no filme, não ia mudar nada. Então, assim, isso me decepcionou um pouco, sabe? Ele não tem nada a ver com os filmes clássicos. E assim, tá tudo bem por mim, não tem problema nenhum. Mas eu senti falta do Ash, né? Então acho que isso é mais uma coisa. Lógico, a crítica é uma coisa pessoal, né? Mas o fato de não ter o Ash, eu não sei. E outra coisa que eu não gostei é o começo desse filme, cara. Cara, a cena inicial desse filme, ela é muito ruim. Ela não precisava estar no filme, cara. Ela não precisava. Ela é completamente gratuita, cara. Completamente gratuita. Não precisava. E assim, ainda bem que é só alguns minutinhos ali de cena só, e eles nem estendem tanto. Mas é bem decepcionante aquela cena. Mas assim, eu acho que é, essa abordagem que a franquia Evil Dead teve, ela é uma abordagem muito interessante. Torna o filme mais. O filme não, a franquia mais vista, talvez, porque acaba atraindo novos espectadores, ainda mais para quem acha que o antigo é muito velho e tudo mais. Então, acho que foi um remake muito bem aceito e muito bem-vindo, sabe? É um filme que tem uma qualidade ainda muito boa, mas que eu acho que na época que eu assisti eu gostei mais, né? Eu acho que é a quinta vez que eu assisto esse filme
E eu acho que essa foi a vez que eu menos gostei dele, mas ainda assim é um filme que eu gosto bastante. Então, sei lá, acho que daria um 8 pra ele. Acho que um 8 é uma nota excelente. E tô ansioso pra assistir o Rise, que no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu vou assistir o Rise. E vamos ver o que vai ser. Espero que dê bom. É isso. Já assistiu Evil Dead, A Morte do Demônio Remake, que tá disponível na HBO Max, tá? Caso você esteja se perguntando. Comenta aí se você puder, curte, compartilha o vídeo. Em breve teremos live aqui no canal, no YouTube. Eu vou ver ainda para fazer no TikTok, né? E você que tá vendo no Instagram aí, entra no canal no YouTube ou no TikTok, se inscreve lá, pra você não ficar mais atrasado. E é isso. Até a próxima.